Eu acho que é na dor. Na dor. Na dor. Porque se você é uma pessoa inconformada e você vai tentar fazer algum tipo de serviço ou vai usar algum tipo de produto e aquilo não te traz satisfação, isso te gera uma dor, te gera uma angústia. E aí essa inconformidade em função de não ser atendido da forma que você esperava ou do tempo que se esperava, te gera uma dor. Uhum. E aí você fala assim, nossa, como que eu posso fazer diferente? Sejam bem-vindos a mais um podcast de Como Você Faz, um podcast para conversas sinceras sobre o que realmente move profissionais que criam, transformam e lideram com significado. Nesse episódio, nós temos hoje o patrocínio da Skillflow. A Skillflow, ela desenvolve líderes de médias empresas com treinamentos e mentoria sob medida, sempre conectando gente, emoção e resultado. Tudo por uma liderança mais forte. Acesse skillflow.com.br e bora para o episódio. Bom, hoje a nossa conversa é com alguém que une estratégia, empatia e inovação em uma leveza que inspira. Ela é head de produtos na Agritech e tem mais de 10 anos de experiência na área financeira. Carrega uma curiosidade afiada por tudo que envolve criar soluções que realmente faz sentido para as pessoas. Carolina Cessa é daquelas profissionais que não estão só se preocupando em entregar um produto. Ela quer entregar valor, experiência e impacto. Já escreveu sobre o papel da inteligência artificial no futuro do Product Management e tem um olhar muito interessante sobre como equilibrar tecnologia, negócios e gente. Aliás, fala que ela sempre tem bons posts lá no LinkedIn, eu acho muito legais. De coração mesmo, eu acho muito legais mesmo, muito bons. Nesse bate-papo, a gente vai explorar como ela faz para inovar com presença, liderar com inteligência emocional e, acima de tudo, desenvolver produtos com propósito. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Ter você aqui, eu que agradeço. É um prazer enorme a gente se reconectar. É verdade, é bom. Eu vi muitos anos atrás, né? É verdade. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Na sua história, pessoal, o que te trouxe para lidar com produtos? Nossa, eu acho que como a maioria das pessoas que começaram a trabalhar com produto há uns 10 anos atrás, meio que caíram de paraquedas e comigo não foi diferente. Quando a gente trabalhou junto, inclusive lá no Banco Laranja, eu sempre trabalhei em projetos que sempre resolviam alguma dor ou algum problema do cliente final ali, do correntista. E aí eu fui percebendo essa aptidão ou esse prazer de resolver problemas, de ouvir ali da ponta, ai, que legal que isso aqui funciona desse jeito e tal. E aí a convite ali do C6 Bank, eu fui convidada a trabalhar com produtos diretamente. Eu falei, nossa, faz sentido. Agora eu entendo essa sensação gostosa e prazerosa de resolver problemas, de escutar o cliente e tentar ajudá-los nesse ponto. Fora que você se conectou com você. Fora que eu me conectei, eu falei assim, gente, faz todo sentido. Isso é pra mim. E eu não entendia porque não se usava esse nome ali no Banco Laranja, né? Era gerente de projetos. E aí quando eu falo gerente de produtos e tem esse olhar mais acurado para tirar intermediários, para resolver problemas, eu falei, nossa, isso faz sentido para mim, né? Então, foi... desenvolver produtos é uma delícia. E eu gosto, eu também. Né? E principalmente ajudar com quem está lidando com isso aí. Agora, tirando o propósito, né? Aliás, ao contrário, tirar o cargo e deixar só o propósito, né? O que move a Carolina? Nossa, é meio clichê, que é o que eu falei um pouquinho, né? De resolver problema, mas eu confesso que o que me dá ali mais prazer, digamos assim, de trabalhar com produtos é ouvir no final as pessoas falarem, nossa, esse produto funciona, nossa, isso aqui facilitou a minha vida, nossa, agora eu não consigo mais viver sem. E saber que de alguma forma eu fui envolvida no desenvolvimento daquele produto é o que me move, é o que me motiva, é o propósito que eu tenho, é um pouquinho de massagear o ego, digamos assim, né? Então, acho que essa parte... A satisfação final. A satisfação final. E como é que você faz justamente para buscar essa satisfação final, inclusive aí também receber as críticas, porque às vezes a gente faz algumas coisas e nem sempre é aquilo que se esperava. Nunca sai, né? Às vezes
o 100% do que a gente planejou, né? Então, tá atento a ouvir o que os clientes estão falando e questionando faz parte, e a gente precisa ter essa escuta ativa. Acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho no gerenciamento de produtos, né, esse olhar, é tirar o viés, porque a gente acaba trazendo um pouquinho da nossa experiência para o desenvolvimento do produto. E, às vezes, o que está se necessitando ali não é o que a gente, né? A gente não é o nosso próprio cliente, né? Então, ouvir essas críticas, por mais que às vezes doa, né, que a gente faz com tanto amor e carinho, é não se apegar ao que dizem, né, e a máxima no gerenciamento de produtos é não se apegar à solução, e sim ao problema. Sim. Então, isso foi um exercício que eu precisei fazer do tipo, legal, não é o que eu quero, mas está resolvendo o produto, não é eu achei o que eu queria, mas está resolvendo ali o problema do cliente. Então, ter essa escuta ali foi difícil no começo, mas aí a gente percebe que resolvendo é o que a gente está satisfeito. E escutar não é fácil. Você estava falando, eu lembrei agora, uma vez estava no trabalho e a gente tinha ali que 7% dos clientes não conseguiam acessar o aplicativo da empresa. Tá bom, você tem outras coisas para fazer, olha para várias coisas. E aquele 7% me incomodava muito. Falei, cara, 7% dos clientes não acessam o aplicativo, é inacreditável. E o pessoal de tecnologia não sabia explicar o porquê, não conseguia explicar o porquê. E aí, numa das conversas com clientes, né, e eu do lado de crédito, cuidando da política de crédito, modelagem e tal, e o que eu sempre faço é sempre ir à ponta, é lá na rua, né, ver como é que o pessoal fala. E por um acaso, eu estava conversando com clientes ali, os próprios vendedores das lojas, e aí um falou assim, poxa, mas eu tenho dificuldade para acessar o aplicativo do celular do meu marido. Eu falei, não, peraí, deixa eu ver, como é que você faz? E aí eu vi que ele buscava acessar o aplicativo pelo navegador da Samsung, do celular da Samsung, não era o Chrome, não era o Fox, nada. Aí eu falei com o pessoal de tecnologia, falei, cara, como é que é acessar aí? Acessa de boa nesse aplicativo, menino, na hora. Peraí, eu vou testar. Não acessa. Cara, eu acho que isso é que é legal, a dificuldade de ouvir aquilo que não está funcionando, né? Porque era um 7%, mas a gente... E aí eu vou defender o pessoal da tecnologia nessa situação. Eles não conseguiram, testaram um monte de coisa, mas não conseguiram descobrir que era por causa do navegador da Samsung. Aí a gente tem dois olhares, né? Nem sempre quem está trabalhando com produtos consegue estressar todos os cenários, Sim. né? Então, sempre vai ter alguém que vai cair no que a gente chama que é o edge case, tipo, vai cair ali no cenário de exceção que não estava previsto. E por isso a importância, né, de ir nesse 7%, que pode aumentar ou não, né? Sim. Dependendo do perfil do cliente, pode ser que a sua base comece a aumentar para o uso do aplicativo do Samsung, por alguma razão, e você precisa estar atento. Então, ouvir o cliente, bater na porta do cliente e falar assim, qual é o problema que você está tendo, o que você está enfrentando, ele é super importante. E o outro ponto que eu trago dessa questão da escutativa, infelizmente, culturalmente, acho que principalmente no Brasil, a gente está muito mais preocupado em ouvir para responder do que, de fato, para resolver. Sim. Né? Então, conforme alguém vai te contando alguma coisa, você já está pensando na resposta antes mesmo dela concluir a pergunta. Né? Então, você não está, de fato, ouvindo o que ela está precisando, o que ela está necessitando. Então, esse também foi um exercício que eu precisei fazer quando eu comecei a trabalhar com produtos de alta escala. Né? Então, quando a gente está no mercado B2C, o impacto é enorme. Então, se você erra para 1% da base, 1% da base é muita gente. Sim. Então, a gente precisa estar ali atento aos canais de atendimentos, às comunidades dentro de Facebook, redes sociais, etc., para ouvir o que os clientes estão reclamando. Então, dali saem muitos insights também para novas features, para novos... E até para enriquecer, porque eu lembro na época que era 7%, e já era 7% há mais de ano, né? Não alterava, não mudava nada. E aí, eu, curioso para cá, eu falei, cara, quantas pessoas por cento usam o navegador da Samsung? Cara, não chegava a 3%. Nossa. Mas dos clientes da empresa, no caso, era perfil. 7%. Perfil. E assim, eles usavam os produtos das empresas e tal, mas não tinha facilidade do aplicativo, e aí, com certeza, você perde negócio, né? E o que eu quero trazer é que a relação não é direta, né? É específico para cada um. E tem que saber ouvir e, melhor, saber perguntar para o cliente qual que é o problema. Qual que é o problema? Eu acho que dentro de produtos, trazendo o próprio nome aqui do podcast, como você faz, muito do que a gente
tenta trazer quando a gente vai conversar com o cliente. Como que você faz isso, né? E a gente tenta ouvir como que a pessoa lida com um determinado produto ou com um trabalho que ele precisa realizar durante o dia. Como que você faz? E aí ele vai explicando. E aí a gente já começa ali a mapear as dores, aonde que está a satisfação, a insatisfação, e ali a gente começa a ajustar todo o processo dele. Então, bem... E aí, como equilibrar o que a empresa precisa fazer, a necessidade do cliente, o retorno para ambos, empresa e cliente, mas também sem perder esse fator humano? Essa é uma excelente pergunta. Quando eu entrei no mundo de produtos, eu achava que o meu papel era muito traduzir o que o cliente precisava e trazer para dentro da empresa. Aí eu ouvi num podcast também de produtos que estava falando que o papel do Product Manager, do gerente de produtos, é mover ponteiros da empresa. Né? Então, se ele está desenvolvendo o produto, alguma coisa, ele precisa estar mexendo em algum ponteiro. E, logicamente, que esses KPIs, esses indicadores, eles estão sempre alinhados com a missão e com a visão da empresa. Então, quando tem uma demanda vindo de qualquer um dos lados, seja dos stakeholders, do time de tecnologia, do usuário final, eu tento pensar, legal, quais ponteiros que eu vou estar mexendo? Quais são os indicadores que eu vou estar mexendo? Isso está alinhado com a missão, com a visão da empresa? Então, essa é uma forma que eu uso tanto para priorizar, né, que problema que eu vou resolver primeiro, e até mesmo para poder voltar e dar um retorno. Olha, infelizmente isso não faz sentido para a empresa nesse momento, então eu entendo a sua insatisfação ou a dificuldade que você está tendo, mas não é o nosso foco agora. Então, eu sempre tento alinhar essa questão de quais dos indicadores que eu tenho que mover com a missão e a visão da empresa. E como lidar, aí olhando dentro da empresa, com outras áreas querendo desenvolvimento de outras coisas, de produtos que você na hora não vê, não, naquele momento não é o momento certo para aquele produto, para aquela linha que a empresa que está indo? Olha, quando isso acontece, eu tento enxergar ou me traz uma percepção de que há um desalinhamento interno, porque se a empresa, se dentro da área, né, de outras áreas da mesma companhia tem pessoas pedindo coisas diferentes do que foi alinhado estrategicamente, é porque alguém não está alinhado com o que foi definido no começo do ano, para os objetivos, para a missão da empresa, né? Então, eu tento trazer, de novo, eu tento reforçar as definições que foram feitas no começo do ano para a missão e a visão. Olha, gente, o objetivo desse ano é esse. Então, não faz sentido a gente incluir isso aqui. Ou então, olha, vamos priorizar isso aqui que está alinhado com os objetivos da empresa. Se sobrar um espaço de tempo, a gente tenta encaixar isso no meio do roadmap, no meio de uma sprint. Então, é difícil, né? Respondendo de curto, é difícil arranjar um equilíbrio, mas o que eu uso como base mesmo, de novo, é a missão, a visão, ali, a estratégia da empresa. Se está alinhado com o core, do que foi divulgado, do que foi estrategicamente definido, se está fazendo sentido para a companhia ou não. Uhum. Eu, do lá, olhando para o desenvolvimento de modelo, desenvolvimento da política de crédito antifraude, a gente tem que ajudar a desenvolver produtos e serviços, isso é fato. Eu já até trabalhei em lugares que não tinha nem a visão do cara de produtos, já trabalhei em empresa que não tinha de propósito, o presidente falou, não, todo mundo tem que desenvolver tudo aqui. E a gente se virava lá para fazer e dava certo. Não é uma crítica não, dava certo. Mas eu encontro em alguns lugares, e até conversando com outros líderes e tal, tem muita gente que fala, poxa, não, eu quero ir para cá, produto não deixa. E cada um defende muito o seu lado, e aonde, na sua visão, obviamente, para onde que ele acha que tem que ir. E mesmo que você esteja enxergando o norte, o mesmo norte lá definido na empresa, né? Isso para não falar que planejamento está lá para ser mudado, né? Exatamente, né? Muda, né? A cultura come o planejamento do café da manhã, né? Mas as próprias coisas que acontecem no dia a dia do mundo interferem que você precisa mudar algumas coisas. Aí como é que é? Põe todo mundo na sala e vamos quebrar o pau aqui quem vence, ou não, vai se decidir colocando, escrevendo, tem todo um brainstorm para decidir para onde vai. Não, legal. Eu acho que isso é um dilema que é muito comum nas empresas, né? Então, tem sempre pessoas ali olhando para o mesmo norte, para o mesmo objetivo da empresa, mas com necessidades diferentes, né? Ou então com entendimentos de como que aquele produto vai resolver o problema. Eu acho que você colocou super bem, né?
coloca todo mundo na sala, é quase isso, né? Mas não para quebrar o pau, é muito mais, de novo, trazer escutativa, né? Então, vamos desenvolver um produto X, a gente entende que a gente vai resolver esse problema, faz sentido, não faz sentido, como que você acha que vai ter as soluções? Então, dentro da metodologia de gerenciamento de produtos, a gente tem o que a gente chama de Product Discovery e Product Delivery, né? Então, quando a gente está nesse momento do tipo, o que vamos resolver e como vamos resolver, a gente está ali ainda no Discovery. Então, a gente traz as pessoas para a mesa e fala assim, gente, qual é o problema que a gente vai resolver? Né? Então, quando tem um entendimento claro, a disseminação para todos dentro da empresa do que vai ser resolvido, eu acho que acaba um pouquinho com essa discussão. Eu acho que eu prefiro A, eu prefiro B, eu prefiro C. Não. O foco está neste problema. Todo mundo entendeu que esse é o problema que a gente vai resolver? Legal. Feito isso? Legal. Agora vamos pensar nas soluções. Quando as pessoas que ajudaram a definir e combinar qual é o problema que vai ser resolvido também ajudam na solução, elas estão mais engajadas e comprometidas com o que vem depois. Do tipo, sim, testar. Perfeito. Né? Então, realmente funciona ou não funciona. Então, acho que colocar todo mundo na sala, sim, resolve, mas não com o objetivo de criar o pau, muito mais de contribuir mesmo ali com as necessidades. Não, e às vezes, quando eu falo de quebrar o pau, não é sair xingando, quebrando nada, mas é cada um se defender. Acontece. É raro, mas acontece muito. Exato. Mas é importante cada um defender o seu lado. E aí, beleza, decidiu-se. Tá bom, então, decidiu-se para onde vai, então vamos todo mundo para lá e vamos adaptar, ver o que for. E nem aquilo que, não importa qual que é o lado, se é do produto, de qualquer área que for, saiu ganhando da coisa, né? Isso não significa que o outro não pode ser feito num segundo momento, né? Exato. Eu falo sempre, pessoal, cara, não conseguiu? Coloca na gaveta bonitinho e deixa lá, daqui a pouco você traz de novo. Chega o momento certo, né? O Exatamente. Momento certo chega. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do testar, né? Que eu também citei aqui. Dentro da metodologia, enfim, da área de produtos, a gente tem a questão do protótipo. Né? Então, antes da gente realmente definir e desenvolver, investir, né, tempo, dinheiro no desenvolvimento final do produto, a gente faz teste com protótipos. Então, a gente traz as pessoas interessadas, né, os stakeholders, as pessoas que contribuíram, que são os especialistas, né? Então, que a gente fala área de negócio, a área ali especialista vem para dar o palpite, sim, para ajudar na construção do produto, principalmente quando a gente fala de fintechs ou de bancos, tem a questão regulatória, tem a questão regulatória, então eles trazem esses pontos para a gente entender no produto, né? E aí a gente leva esse protótipo para o cliente final. E o cliente final testa. E aí que começa a questão que você falou de fazer os ajustes. Não, pera, mais para A, mais para B, mais para o norte, mais para o sul. E a gente acaba ajustando o produto e sai uma coisa que atenda praticamente a maioria, pelo menos, sim. Que está envolvida no produto. E como diferenciar uma equipe que entrega features de uma equipe que entrega valor? Essa pergunta é super provocativa. Eu já trabalhei numa empresa em que a companhia estava muito mais focada em ter todas as funcionalidades que o concorrente tinha e não preocupada em trazer valor. Né? Então, qual que é a diferença? Quando você só quer lançar novas funcionalidades para dizer ao mercado que você também tem aquelas funcionalidades. Mas, no fim, isso não está mexendo em ponteiro nenhum da empresa, não está trazendo nenhum valor para o cliente, para o usuário final. Né? E uma equipe que está preocupada com valor, ela é aquela que traz todo mundo para a mesa, discute o que vai ser desenvolvido, entende qual é o impacto que vai ter final no usuário final. Né? A gente também chama um pouquinho daquele momento uhul, que é quando o cliente usa, né, o usuário final ali, ele usa o produto e fala, nossa, né, teve ali uma experiência tranquila, transparente, rápida, que resolveu um problema burocrático ou tirou algum intermediário do meio do caminho ali e resolveu o que ele precisava de uma forma fácil. Então, eu vejo essa diferença entre uma equipe de features e uma que entrega valor. Perfeito. Eu deveria perguntar se é inovadora, mas é bobagem. Eu sei que é. Mas aonde começa a inovação para você? Na escuta, no erro ou na percepção? Nossa, eu acho que é na dor. Na dor. Na dor. Porque se você é uma pessoa inconformada e você vai tentar fazer algum tipo de serviço ou vai usar algum tipo de produto e aquilo não te traz satisfação, isso te gera uma dor, te gera uma angústia. E aí essa inconformidade em função de não ser atendido da forma que você esperava ou no tempo que se esperava, te gera uma dor. E aí você fala assim, nossa, como que eu posso fazer diferente? Né? Então, como que eu poderia resolver isso de outra forma?
né? Então, eu acho que é na dor que surge, né? E aí, depois tem a questão de eu lancei isso, não deu certo, errei, tento de outra forma, mas eu acho que, para mim, nasce na dor. E a hora que você tem a dor, vale olhar para dentro, para os concorrentes, para os clientes, para onde vale olhar? Para o mercado. Assim, legal, eu tenho essa dor. Para eu ter certeza de que isso é uma dor, eu tenho que saber se eu tenho um público que eu vou resolver essa dor. Porque se eu não tiver pessoas onde eu vou atender, ou empresas, né, se a gente vai falando de B2B, se eu não tenho pessoas nem empresas que, de fato, o que eu estou tentando resolver vai resolver, então eu não tenho uma dor real, eu não tenho um problema real. Certo. Então eu acho que tem que ver se tem um público ali, de fato, que vai ser atendido com esse remedinho, digamos assim, para dor. Perfeito. E aí você falou, né, testar, tem que testar as coisas. Quando a gente testa, a gente falha. Isso é fato, né? Normalmente a gente mais falha do que acerta. Como lidar com isso? Eu acho que tem que ser da forma mais tranquila possível, né? Eu li em algum lugar que a gente não erra, a gente aprende, né? Então, cada erro traz um aprendizado. Eu acho que você vai lembrar que a gente trabalhou num banco laranja, onde que tinha uma cultura de erro zero. Então, as pessoas erravam, o que acontecia? As pessoas não falavam. Escondiam. E aí, só quando estava perdendo muito dinheiro que se descobriu o erro. E graças a Deus essa cultura mudou, né? E aí virou no sentido de vamos errar rápido para resolver rápido. Isso. Então, essa que acho que foi a virada de chave na minha vida nesse sentido. Então, e produtos também, né? Não só na minha vida, mas também quando eu entrei em produtos, existe essa cultura. Então, vamos testar, vamos colocar no mercado, não no mercado, né? Mas vamos fazer um controle aqui, vamos fazer um piloto para depois fazer rollout, vamos errar, se tiver que errar rápido. Consertar rápido. Sim. Então, eu acho que lidar com o erro é pensar em aprender, é um aprendizado. É muito importante a gente errar. Aliás, eu acho que é mais importante que a gente errar as pessoas saberem que a gente errou e que já tem a solução. Exato. Né? E uma coisa que eu trago para todo mundo e sempre trouxe para todo mundo que trabalhou comigo cara, eu também erro. Todo mundo erra. O importante é reconhecer e já tenho a resposta, né? E quando a gente está em cima e demonstra essa abertura para os liderados, fica muito mais fácil até para eles falarem, cara, eu errei, me ajuda aqui. Exato. Você falou um ponto muito importante. Dependendo do nível, né, que a pessoa está, se ela é júnior, pleno, sênior, você exige que ela já venha com uma solução ou não, né? Sim. Mas a mais importante é você dar essa liberdade e dar esse conforto da pessoa levantar a mão e falar assim, eu errei, não sei a solução, me ajuda. Ou então, Sim. Eu errei, mas eu já acho que eu sei como resolver. Ou então, errei, mas eu resolvi tão rápido quanto. Sim. Então, dependendo do nível ali que a pessoa tem ali de responsabilidade, enfim, na função dela, você exige um tipo de retorno, mas sempre levantar a mão o quanto antes quando descobrir que tem alguma coisa errada. E aí eu puxo o gancho para mais uma coisa. Quando a gente está desenvolvendo um produto, desenvolvendo um serviço, você sempre fala, cara, como é que os caras fizeram isso lá no passado? Porque não pensaram nisso? E aí eu sempre falo, eu não sei qual que eram as condições lá no passado. A condição de hoje, que a gente está desenvolvendo e colocando isso hoje, amanhã pode ser diferente e está bem errado. Não é errado, vai estar bem, poderia estar melhor. Né? Então é sempre um aprendizado, sempre crescer melhor. Sim, eu acho que você falou super bem, assim, as decisões foram tomadas com as informações que eu tinha naquele momento. Hoje eu tenho novas informações e novos dados. E eu acho que isso acontece muito em empresas em early stage, que viram startups, depois acabam virando empresas maiores, né? Então, quando você é uma empresa pequena, você não tem dado ainda, né? Você não tem ainda massa crítica ali ou massa suficiente de informações para tomar decisões baseadas em dados, né? Então, você vai falhar muito. Né? Então, você vai testar muito, você vai colocar muita coisa para rodar que não vai fazer sentido ou outras que vão fazer sentido. Quando você está numa empresa grande, a primeira coisa que você vai olhar é para dados. Sim. E é mais fácil você achar o erro, é mais rápido você achar o erro, porque os ponteiros começam a ir para caminhos pela qual você não estava prevendo. Então, você consegue resolver rápido. Então, informação, né? Mudando um pouquinho o assunto, hoje qual que é a tecnologia que mais te chama a atenção? Vai ser meio clichê, porque a gente está no hype do AI, mas eu confesso que ele já não está mais no hype, né? Ele já está no nosso dia a dia.
E eu não vou falar que eu gosto do AI, mas eu gosto das possibilidades em que ele nos permite de uso tanto no dia a dia como no desenvolvimento de produto. E por que eu falo isso? A área de produtos ali, eu recebo ou eu produzo muita documentação referente ao produto, né? Então, eu lembro que eu investia muito mais tempo desenvolvendo uma documentação do que pensando na estratégia do produto. E aí, com o AI, isso já mudou. Eu já consegui ter um tempo muito mais olhando para a estratégia, para a visão, para a missão, aonde que eu quero chegar, como que eu faço para sair do ponto A para o ponto B, e eu deixo a documentação para o AI. Meu trabalho é muito mais revisar ali a documentação. Então, esse é um ponto que eu acho que é o que todo mundo já está usando. Se não está usando, está muito atrasado, já corre atrás para poder usar dessa forma. A outra legal, a gente sempre falou de omnichannel, de personalização. O uso da AI já vai permitir a hiperpersonalização. Então, de fato, eu consigo falar de forma individual e não por cluster ou por grupos de comportamentos parecidos, né? Então, já consigo fazer essa hipersensibilização. E a outra são novos produtos que estão surgindo aí com o uso de AI. Então, eu acho que o AI veio, de fato, assim, para não hypar, mas para seguir. Não. Em casa ela já tem até apelido, minha filha. Ou é a estagiária ou é Yaya. Isso. Exatamente. São os agentes, né? Você colocar alguém para trabalhar na parte ali que é processual, que é burocrático, não exige um intelecto, né? Isso aí você continua focando. Sim, focar naquilo que é importante, exato, né? Eu falo para todo mundo, falei, cara, tu é analista ou tu é um robozinho? Se tu é robô, eu não preciso mais. Exatamente. Eu te contratei como analista. Exato. Né? Vai analisar a ferramenta para te ajudar numa análise. Exato. Exato. Para você investir tempo na análise das coisas e não na parte burocrática. E ainda vou um pouco mais além. Uso. Hoje, cara, já está fazendo muita coisa, já até deixa de ser burocrático, né? Mas é saber usá-la, né? Sim. E aqui eu chamo um alerta para as empresas, né? Cara, todo mundo usa inteligência artificial dentro de empresa. Todo mundo usa. E aonde que está o risco das pessoas colocarem de forma desavisada informações confidenciais da empresa, sensíveis. Exato. Então, aí eu falo, cara, ou você faz um bom trabalho para explicar para as pessoas o que pode e o que não pode colocar, ou vai lá na empresa, na Microsoft, no OpenAI, sei lá mais quais estão, e contrata o produto empresarial que ele te resguarda para ficar fechado. Exato. Eu acho que é muito isso que você falou, é super importante, reforça aqui o seu chamado aqui de atenção para as empresas, mas não tem como, as pessoas usam mesmo, elas querem ser mais produtivas, elas querem ser mais eficientes, elas vão fazer uso de AI, e se não estiverem fazendo, elas estão para trás, né? Lógico. Então, você fala, proteger as informações confidenciais, colocar a segurança no uso da informação da empresa, porque já está todo mundo usando. Voltando lá para a parte de produtos, né, trabalhar com produtos, ser uma líder de produtos não como é que fala, você tem um cargo, como a gente falou lá no começo, de você, eu sou o líder desse projeto, eu tenho que pegar e todo mundo me obedece da forma como eu quero. Então, você tem que construir isso. Como é que você faz para construir essa confiança em todos e delegarem na tua mão? Não, legal. Eu acho que você usou uma palavra, né? A questão da liderança, ela é de uma forma indireta, porque você trabalha com grupo de pessoas, né? Dependendo da metodologia que a empresa usa, são squads, então são pessoas que respondem para outros líderes, né, para outras pessoas que estão trabalhando num determinado projeto, né. A questão da confiança, ela é super importante, ela não é uma coisa que você exige, é uma coisa que você conquista, e a forma como eu tento conquistar é sendo um pouquinho até vulnerável, né, então eu vou lá com as pessoas, eu converso, coloco as pessoas em reuniões, eu trago elas para a sala para discutir qual é o problema, tentar ajudar a descobrir qual é o problema, né? E principalmente na solução. Eu acredito que quando a gente coloca essas pessoas para ajudar na construção da solução, elas ficam mais engajadas, elas estão ali mais comprometidas e aí a gente se sente também, nós líderes, né, nos sentimos mais confortáveis em delegar. Então, legal, essa pessoa sabe, entendeu qual é o problema, ela ajudou na solução, não tem o porquê de eu ficar ali fazendo o microgerenciamento dela, né? Então, é um pouquinho de deixar andar sozinho e se tornar uma pessoa completamente acessível, né? Então, eu não vou estar ali só cobrando prazo,
não faz nem sentido para um gerenciamento de produto, não vou estar cobrando só cadê as entregas, eu preciso testar, mas é estar disponível do tipo, eu fiquei com uma dúvida, ou, puxa, eu dei essa solução, mas talvez tenha algo que a gente possa fazer mais rápido para testar. Então, eu acho que é desta forma que eu tento trazer confiança com o time. Envolver todo mundo na decisão, na construção e me deixar sempre disponível para dúvidas, perguntas, qualquer coisa a pessoa pode chegar em mim para falar. Ou errei, ou não errei. Né? Sim. Mas isso não é só ouvir, né? Não é só ouvir ou saber captar a capacidade de cada um. É necessário a gente desenvolver alguns soft skills. Sim. Quais são aqueles que você desenvolve intencionalmente mesmo? Tem alguns que já é natural de cada um, né? Mas tem alguns que a gente precisa desenvolver intencionalmente mesmo. Quais são os que você desenvolve? Eu acho que a gente falou bastante aqui, é uma questão da escutativa. Sim. Mas eu acho que a escutativa ela não é nada se você não tiver empatia. Tá bom. Né? Então, eu acho que para trabalhar com produto, independente se você é um engenheiro, se você é uma parte envolvida no desenvolvimento, ou se você é o gerente desse produto, tem um pouco de empatia, né? E aí eu não falo só empatia pelo problema que vai ser resolvido, mas a empatia para todos que estão ali envolvidos na decisão do produto. Porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu ponto de vista. Então, quando você entende o porquê que a pessoa definiu tal combinado, ou porque a pessoa se comportou de tal forma, ou teve determinada reação a algo que foi decidido, fica mais fácil de você gerenciar esse comportamento. Então, acho que ter a empatia me ajuda até eu me planejar para conversar com essas pessoas de qual caminho que a gente vai tomar com determinado produto, com determinada estratégia. Acho que soft skill é isso. Perfeito. E na escutativa, né, teve alguma que, cara, redefiniu a vida de algum projeto? Tem. Confesso que eu não posso dar muitos detalhes, que é produto estratégico, mas teve um cenário que foi, eu posso falar que foi dentro do C6, que a gente estava indo por um caminho, né, para um determinado produto, e aí quando a gente foi começar a olhar para os clientes, para as reclamações ali, ou para os comentários que a gente recebia de avaliação, a gente foi conversar com um cliente e ele falou, olha, eu acho que o produto deveria funcionar assim, vocês estão exigindo isso e não faz sentido para o meu perfil. E a gente falou, realmente faz sentido. E a gente redesenhou toda a jornada da contratação desse produto. E como foi levar isso para a diretoria? Nossa, as entrevistas e as conversas com os clientes, elas são gravadas, né? Obviamente, a gente não apresentou toda a gravação, né? A gente levou cortes e os famosos entre aspas, né? Então, as frases ali que o cliente usou para falar do produto que a gente estava indo. E acho que foi isso que amoleceu, digamos assim, o coração da liderança de falar, não, tudo bem, acho que faz sentido a gente fazer essa mudança. Afinal de contas, se a gente está impactando um, a gente está impactando mais de um, né? A gente está com um representante ali, né? Estatisticamente, você que é o cara aí de modelagem, sabe que falar ali com 5, 6 pessoas é mais do que suficiente para a gente ter uma boa amostra para ir tomar uma decisão. Sim, perfeito. Tem momentos na nossa carreira que a gente chega uma hora, tá emocionalmente no limite, né? Não importa qual que é a razão. E isso hoje é muito comum, principalmente todo mundo diz que é meio, fala assim, por causa na pandemia, agora por causa depois da pandemia, mas isso também acontecia antes, mas hoje acontecem por outros motivos. Como você faz para se regular novamente? Nossa, eu corro. Eu vou para a parte física. Eu acho que quando eu começo a ver que eu estou ficando emocionalmente abalada a ponto de isso influenciar na forma como eu tomo decisões com a equipe, eu vejo e falo, está na hora de eu parar e eu ocupar meu corpo de outra forma, né? E aí eu saio literalmente para correr, né? Então eu me inscrevo em competições, eu tento ir para um outro caminho. E correr me ajuda, às vezes, a pensar no problema que está acontecendo ou alguma coisa que eu preciso resolver de outra forma, de um outro ponto de vista mesmo, porque eu estou fora do ambiente de trabalho, eu estou fora da minha mesa, então quando eu estou correndo ali, me dá alguns insights, assim, que me ajudam bastante. Eu admiro demais quem consegue correr. Eu não consigo.
É muito tempo pensando na vida. É verdade. Eu sou competitivo demais. A árvore não chega. Alguém passa por mim, não dá. Mas isso é interessante, porque correr é o que você falou, é você competir com você mesmo. Porque assim, às vezes você trabalha num determinado problema que você quer resolver, mas no fim das contas, às vezes você já achou o problema, né? Já resolveu mentalmente, e aí começa um outro, que é você com você mesmo. Eu vou parar, não, mas faltam só 5 minutos. Não, eu vou parar, não, mas falta mais 1 quilômetro. E aí você começa a competir com você mesmo. Então é legal que esse exercício te traz um pouquinho de inteligência emocional, de você ser um pouquinho mais, não vou dizer resistente, mas ser mais resiliente com as coisas. Então por isso que correr me traz alguns benefícios nesse sentido, de eu ficar sempre mediando, sabe? Então eu gosto de correr por causa disso. Não, eu aprendi há muitos anos atrás que quer descansar a cabeça, vai cansar o corpo. Cansou o corpo, vai cansar a cabeça. Que a gente se regula. É isso. Assistir uma série que para dar risada. Sem nada para observar, né? Só para estar lá. É isso. Não, perfeito. Hoje, o que você sabe sobre liderança e inovação? O que você gostaria que alguém falasse para você no começo da sua carreira? Nossa, acho que tá tudo bem não saber tudo. Quando eu assumi cargo de liderança, eu achava que eu tinha que ter a resposta para tudo, eu tinha que saber tudo. Quando vinham os meus ali liderandos perguntar alguma coisa, eu já tinha que ter a resposta na ponta da língua. E isso fazia até, de repente, de eu orientar de forma errônea, tendenciosa, às vezes até. E aí eu descobri que estava tudo bem eu falar, calma, eu também não sei a resposta e vamos resolver juntos, vamos encontrar uma solução juntos. Então, acho que isso que eu gostaria que tivessem falado antes, que eu não preciso saber tudo. Perfeito, é pura verdade. Não é obrigado a saber tudo. Exato. Né? Eu, no começo, olhava e falava, cara, como é que ele pode estar lá? Ele não sabe o que está acontecendo aqui. Infantil pra caramba, júnior demais. Traz amadurecimento, é verdade. Quando você tá, né, calçando o sapato do outro, você fala, nossa, agora eu entendo, né? Exatamente. Agora, saindo um pouco da vida, como é que fala? Da vida que você tem hoje para as empresas, né? Se eu colocasse para você desenvolver um produto que trouxesse equilíbrio para as pessoas, né, que trouxesse significado, o que você traria? Para onde você olharia isso? Nossa, para onde eu olharia? Difícil. Tipo, não sei. Um produto que eu pensaria assim, talvez teletransporte, gente. Eu acho que acabaria com a briga de home office versus presencial, híbrido, tipo, eu tenho que estar na festa da minha filha, mas eu também tenho reunião no trabalho. Mas isso é algo muito longe, assim. Mas pensando na questão de equilíbrio, já está acontecendo, né? Acho que é o que eu falei, o uso do AI, ele está te trazendo alguns benefícios de você não precisar ficar tanto tempo executando tarefas que sejam repetitivas, que sejam burocráticas, ou que são focadas em processos para que te dê mais tempo livre. E aí a pergunta fica o que eu faço com esse novo tempo livre? Eu trabalho mais ou eu olho mais para mim, né? Então, eu acho que tu quer a verdade ou não? Vai trabalhar mais. Depende, né? Eu vou olhar eu como dona da minha empresa ou como funcionária, né, de uma empresa. Mas a gente sempre vai trabalhar mais. Sim. Vou pegar o exemplo do home office. Home office, a gente ficar aqui, tu tá trabalhando menos? Não, mais, né? Todo mundo tá trabalhando mais. Porque você não faz as pausas do cafezinho, você não joga aquela conversa fora que às vezes gera um insight, não, você tá ali 12, 14 horas no computador. Nas coisas, agora não precisa mais fazer reunião presencial. Cara, só serviu mais trabalho, você não tira nada disso. E você tocou numa coisa que é super importante. Eu acho, para a própria empresa, que é a hora do cafezinho, aquele bate-papo despretensioso que ajuda, que vem ideias, que vem insights, que vem até para a gente se regular. Sim, né? sim. Tem hora que você tá nervoso, você precisa de uma pausa, né? E no trabalho, no escritório, é mais fácil a gente sair. E a gente precisa fazer isso em casa. Eu confesso que
das últimas empresas que eu estava ali trabalhando, elas estavam no 100% remoto, mas eu, por vontade própria, eu acabava indo para o escritório porque eu sentia falta dessas pausas com cafezinho. Aliás, até eu começar a trabalhar em banco, eu não tomava café. E aí eu comecei a perceber que algumas decisões importantes eram tomadas na área de café. Ou problemas eram resolvidos na área do café. E aí eu comecei a frequentar a área do café. Mas começou a tomar café, não? Agora eu sou uma viciada em café. Eu frequento, mas continuo não gostando de café. Ai, que bom. Eu vou lá e tomo água, um chocolate, sei lá. Mas ótimo, café. Você achou um caminho Mas eu intermediário. vou lá pro café. Exato. É importantíssimo. Sim. Né? E é uma coisa que, para quem está em casa, né, pro home office, eu acho, sinceramente, eu acho que o futuro é a gente trabalhar de casa, não é mais no escritório, mas a gente precisa aprender tomar um café virtual. Sim. Chamar a pessoa, vamos conversar aqui sobre qualquer outra coisa, ou vai pegar um café lá, vou pegar um café aqui e a gente toma um café e conversa e coisa. Né? O único é que é difícil, eu acredito que é possível, mas se vem uma outra reunião no horário que você separou para o café, você acaba priorizando a reunião. E aí você acaba perdendo a hora do café que você organizou. Então, é difícil. Manter esse equilíbrio é difícil. Não, é muito difícil. Hoje é quase impossível, né? Precisa ter muita força de vontade. Muita organização. Não, muita. E eu até acho que esse é o tipo de coisa que vem top-down. Sim. Trabalhava na Sky na época e pandemia. Aí, o que aconteceu na pandemia? Uma reunião atrás da outra, né? Você emendava várias reuniões uma atrás da outra. Sim. E aí o pessoal lá teve uma sacada muito boa, e nem foi exatamente o pessoal da Sky, mas o pessoal da Warner, que era dona da Sky, falou assim, ó, reunião de 1 hora não existe mais, é de 50 minutos. Reunião de meia hora não existe mais, é 25 minutos. Para forçar a pausa no final. Para forçar a pausa. Legal. E aí funcionou com uma maravilha. 10 minutos a menos numa reunião de 1 hora não fez diferença nenhuma. Zero. 5 minutos numa reunião de 30 minutos não fez diferença nenhuma. Zero. Fez, resolvia. Eu confesso que eu trabalhei com americanos na última empresa que eu estava. Uma coisa que eu aprendi com eles e que isso eu quero levar para a vida profissional é quando eles entram numa reunião, diferente dos brasileiros, eles entram na pauta. Isso. Se sobra tempo, eles fazem a pausa do cafezinho, né? O brasileiro não. Quando entra, entra no... E aí, como é que foi seu dia, final de semana, viu o jogo ontem, como é que foi, quem ganhou, quem perdeu? Então, isso eu acho muito legal. Tipo, foca no problema que vai resolver, foca na pauta, resolveu, o tempo que sobrar, fica quem quiser na call. E isso eles fazem muito. Quando as reuniões acabam antes, eles ficam assim, ó, a gente terminou antes, mas eu vou ficar aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu tô aqui. Sim. E eu achei isso fenomenal. Então, eu pretendo levar isso, tipo, pro resto da minha vida profissional. Fantástico. Me lembrou de uma história uma vez e eu estava numa consultoria numa empresa que a sede era nos Estados Unidos e aqui é uma filial, só que a sede era do lado oeste. Acho que eram 4, 5 horas de diferença, não lembro. Aí o que aconteceu? O pessoal aqui ficava até tarde da noite, né, para entrar e falar com eles ou mostrar que estavam trabalhando. E nem tinha tanta reunião, era mais para mostrar que eles estavam trabalhando naquele horário. Aí o que os americanos fizeram? Proibiram todo mundo de ficar na empresa depois das 6. Olha só. Literalmente proibiu. Mudou alguma coisa na empresa? Nada. Zero. Não era produtiva aquela hora. Não, nem um pouco. Até porque os caras começavam cedo, enrolava no começo do dia ou no final do dia, porque já estavam cansados. Exatamente. Né? E aí ficava, cara, não mudou nada, todo mundo... Eu estava no meio da consultoria, soube disso, no meio do caminho, falei, nossa, que trans. Aí no dia seguinte, mó diferente, até porque eu soube. E depois acabou o meu trabalho, saí fora. Mais de 1 ano depois, né, eu encontrei com o pessoal da empresa, falei, e aí, cara, não mudou nada. Alguém foi promovido a mais? Não, cara, não mudou nada. Quem devia crescer, cresceu. Quem não devia crescer, não cresceu. E continua por aí. Agora, para a gente finalizar, como é que você faz para se manter atualizada, aprender mais? Estar com pessoas. Eu acho que essa troca que a gente está tendo aqui já me trouxe conhecimentos. Participar de eventos, o cafezinho no presencial,
Eu participo de todo e qualquer evento online que tem, meetup gratuito, então eu estou inscrita, que é uma coisa que eu consigo ficar ali escutando, trabalhando, executando outras tarefas, e aí eu estou aprendendo, né? Podcast, estou ouvindo podcast sempre na área de produtos ou áreas de AI, enfim, até já coloquei quais são os que eu estou ouvindo de AI para trazer mais fomento ali para desenvolvimento dos meus produtos. Então, acho que é dessa forma que eu me mantenho atualizada. E tá ligado nas notícias. Eu acho que de resumo é estar conectado com pessoas. Perfeito. Pessoas são o maior movimento, né, pra gente aprender, né? Sempre tem gente trazendo novidade. Troca. É isso. Aí, troca genuína. Sim. Né? Não é aquela troca por interesse. Né? Acho que todos que você colocou são ótimos exemplos da gente aprender e aprender de verdade. Nossa, isso me lembrou que você falou de troca. Desculpa trazer o ponto Imagina. aqui já finalizando, mas eu estou dando consultoria para uma empresa de esportes e eu não sou da área de esportes. Então, quando eu fui conversar com as pessoas, eu já me introduzi assim, gente, tenho 10 anos na área financeira, estou explorando agora a área de esportes e tal, queria conhecer um pouquinho sobre como que acontece, como que você faz. E as pessoas, mesmo se vendo um pouco concorrente da empresa que eu estava dando consultoria, elas estavam super dispostas a compartilhar conhecimento. Eu achei isso tão lindo. Eu falei, nossa, Perfeito. Muito obrigada. Tipo, eu saí daqui mais rica do que, né, eu entrei nessa reunião. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre se conectar com pessoas. Perfeito, ótimo exemplo. É ótimo. É bom para todo mundo. Sim. Bom, cara, adorei o papo. Foi Adorei ótimo. mesmo. Quero agradecer demais para você. Tá? Eu achei um papo especialmente rico, diferente do que a gente tem colocado, diferente no bom sentido Que mesmo. bom. A gente trouxe muita coisa aqui, porque uma coisa que eu estava sentindo falta era trazer a visão de produtos, de alguém que está ajudando a desenvolver o negócio. Né? Antes estava falando muito mais de... Falava muito de inovação, desenvolvimento, tudo, mas senti alguém que para trazer essa visão, Que tá ali no dia a dia. É isso, a pessoa tá ali, né, para colocar. É uma profissão que eu acho fantástica nas empresas essenciais, até certo ponto bem essencial. Eu dei o exemplo lá de trás da empresa que não tinha, né, alguém liderando isso, mas ela especialmente tinham várias pessoas muito capazes de desenvolver. Então, eu acho que essa união se fez se desenvolver, fazer as coisas acontecerem, mas era um caso muito especial. Eu acho que a figura do gerente de produto, do head de produto, faz toda a diferença. Eu agradeço demais por tudo que você trouxe aqui. Tá? Bom, e para quem ficou até aqui, gente, muito obrigado. Curtam os vídeos, faz muita diferença. Aproveita, assina o canal, toda semana a gente tem novidades aqui, todos sempre falando de produtos, de inovação, modelagem, riscos e assim por diante. Agradeço também mais uma vez a nossa patrocinadora a Skillflow, uma grande parceira nossa aqui. E, gente, muito obrigado. Tudo de bom, até mais. Carol, brigadão mais uma vez. Obrigada pelo convite, amei a nossa conversa. Amei. Obrigadão. Obrigada. Tchau, gente. Até. Muito bom.